Acredito que você conheça bem os répteis marinhos que existiram durante a Era Mesozoica inteira, ou a Era do Dinossauro também, apesar de um grupo ter sobrevivido após isso. Porém, uma pergunta surge, na verdade eu tirei ela da aba comunidade do canal, que é: por que não tem mais répteis marinhos hoje em dia? Bom, se você considerar tartarugas e serpentes marinhas como répteis, poderíamos responder que sim, existem répteis marinhos hoje em dia. Mas acho mais interessante formularmos um pouco melhor essa pergunta. Por que os répteis marinhos são menos comuns hoje em dia? Bem, para começarmos, acho interessante entendermos um pouco melhor em relação a seu histórico em questão de diversidade ao longo do tempo e na era em que viveram. Os répteis marinhos eram uma das formas de vida que eu considero mais fascinantes da Era Mesozoica. Grandes animais da ordem dos esquamatas, ordem dos lagartos e cobras, como o mosasauro, junto com outros clados tipo Ichthyosauromorphus, Sauropterídeos, Thalatossuchia, que era um clado de crocodilianos, dominavam os mares ocupando os grandes nichos de predadores de topo e animais que sobreviveram nesse tipo de ambiente. Os répteis marinhos que temos conhecimento lá do Mesozoico se originaram no período Triássico, no começo. Sendo um exemplo desses répteis que vão surgir nessa época, o Sauropterídeo, Prosaurophages inguichanensis, que nada mais era que um réptil armadurado, sendo mesmo uma descoberta recente. Seus fósseis foram encontrados em 2019 e classificados como uma nova espécie em 2023. Durante o Triássico Médio e início do Superior, a diversidade fenótipa e de funções e nicho dos répteis marinhos atingiu basicamente um de seus ápices, explorando ambientes e nichos que nunca haviam sido explorados antes, sendo essa provavelmente uma das épocas de ouro para esses vários grupos diferentes de répteis que habitavam os oceanos do período, usando como base para essa afirmação a alta diversidade em relação à sua grande disparidade no quesito dentição e mandíbulas. Porém, durante a transição do Triássico Médio para o Superior, 64% das famílias e 83% dos gêneros de diferentes répteis marinhos foram extintos, trazendo basicamente uma grande época de seca em relação à diversidade desses animais, limitando demais a sua presença. Após o Triássico Superior, que é a era onde ocorreu a perda enorme de nichos ocupados e diversidade morfológica, iniciou-se o período Jurássico. Durante essa época, os répteis marinhos recuperaram-se até que bem em relação à sua diversidade de espécies em relação ao fenótipo. Porém, muitos nichos que eram ocupados durante o Triássico basicamente tiveram seu fim por todo o período, pelo fato de que muitos clados terem desaparecido no final do Triássico. Apesar dos pesares, essa época teve a honra de presenciar a origem de grupos fascinantes, como os ictiossauros e plesiosauros, um grupo de sauropterídeos que exibiam seus longos pescoços por aí nos oceanos jurássicos, capturando suas presas. Também era o apelido de um cara que eu conheci por conta do pescoço grande dele e por ele praticar natação, mas isso não vem ao caso. Também tínhamos os ictiossauros, que possuíam seus corpos hidrodinâmicos, se assemelhando um tanto com peixes e com outros animais marinhos que possuíam um corpo extremamente adaptado e ágil dentro de ambiente aquático. Chegando no final do período Jurássico e entrando no Cretáceo, houve uma série de extinções que impactaram profundamente muitos grupos, inclusos os ictiossauros. Porém, esses eventos de extinção deram espaço para diversos clados diferentes que vêm surgindo, sendo o principal exemplo para mim o grupo de lagartões muito famoso por conta do filme Jurassic World, os grandiosos e fascinantes mosasauros. Cara, como eu gosto desses bichos. O que eu acho mais interessante sobre eles é o fato deles pertencerem aos esquamatas, que é a ordem onde estão classificados animais como lagartos e cobras. No Cretáceo, do inferior ao superior, a diversidade morfológica de função / nicho aumentou novamente, criando no final do Cretáceo superior mais uma e a última era do ouro dos répteis marinhos, sendo os mosassauros um dos principais predadores da época, e provavelmente o predador de topo. Mas nem tudo são flores, e no final do período Cretáceo, com a queda de um corpo extraterrestre, junto com alterações no clima, fez com que a diversidade de espécies em todo o mundo fossem aos poucos sendo destruída. Isso inclui os sensíveis ecossistemas marinhos, que com as alterações na temperatura e biota do oceano, levou a uma queda de alimentos que eram essenciais para a sobrevivência de animais predadores de grande porte, levando assim à extinção de cerca de 88% dos gêneros de répteis marinhos, com exceção dos répteis como tartarugas que sobreviveram até os dias de hoje. Com isso, o domínio dos répteis marinhos no oceano foi destruído, e mais para frente, mamíferos e até peixes ocupariam esses nichos desocupados. Com isso em mente, podemos entender o porquê os répteis marinhos não têm o mesmo sucesso como antigamente. Mas, antes de continuarmos, eu devo mostrar essa tabela aqui. Mais da metade do pessoal que assiste os meus vídeos aqui no canal não são inscritos.
É isso aí, hein? Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva aí na moral, é de graça e você ainda recebe a notificação dos vídeos novos que vão surgindo. E também nos ajuda a crescer ainda mais. Ah, e falando nisso, dá um gostei e compartilha com quem gosta do conteúdo. Isso aí vai nos ajudar muito. Também, se vocês estiverem afim de ajudar financeiramente, tem sempre o Seja Membro disponível. Enfim, voltemos para a programação normal. Basicamente, os répteis marinhos hoje em dia são bem menos comuns por uma série de razões diferentes. A primeira é porque, bom, os grandes répteis marinhos, como os mosassauros, plesiosauros, ictiossauros e outros grupos chaves, foram extintos. Eu acho isso um bom motivo, mas como falei antes, a alimentação desses répteis era uma alimentação restrita, e por muitos deles serem animais topo de cadeia, eles sofriam bastante com qualquer alteraçãozinha no ambiente. Por exemplo, uma onça pintada. Se você avista uma, significa que o ambiente está até que equilibrado, até porque ela é uma predadora de topo. Então se qualquer alteraçãozinha ou desequilíbrio na cadeia alimentar ocorrer, isso vai afetar completamente a espécie. Então com as alterações nos oceanos em relação a muitos fatores abióticos, levaram ao desequilíbrio desde o plâncton, que impactou absurdamente o ecossistema marinho, que acabou guiando esses predadores de topo extremamente sensíveis a mudanças ambientais, ao triste e inevitável destino da extinção. Claro que não apenas os predadores de topo, mas a maioria das espécies de répteis da época que tinham uma dieta especializada em si, foram levadas junto. As espécies, por exemplo, que dependiam de recursos alimentares bentônicos próximo à região da costa, ficaram completamente vulneráveis com as alterações dos níveis do oceano. Mas olhando o fato de que répteis marinhos surgiram de répteis terrestres, ordem como os escômatas ou as próprias tartarugas poderiam dar origem a novos clados de grandes répteis marinhos no geral? Bom, a evolução é completamente imprevisível. Talvez sim, talvez não. A evolução sempre surpreende, mas tendo como base o que temos hoje em dia, é bem difícil porque, como foi observado, as linhagens com alta diversidade funcional foram extintas, e logo após essa extinção, os nichos foram aos poucos sendo preenchidos por outros grupos diferentes de animais, como mamíferos, por exemplo, que vem dar origem aos cetáceos. E muitas espécies diferentes de peixes também começaram a ocupar os mais diversos nichos desocupados. Além do mais, outras questões acabam se tornando um grande problema em relação a isso, como recursos, por exemplo. Por conta da presença de recursos no ambiente serem limitados e não infinitos, isso levaria a uma completa competição entre os animais. Então, se fosse para os répteis dominarem novamente os mares, seria necessário com que muitas espécies atuais fossem completamente extintas de outros grupos de animais. Não apenas em relação à falta de competidores diretos, mas o sucesso dos répteis marinhos estava completamente associado às condições ambientais específicas, que não existem em oceanos modernos. Além da fisiologia dos répteis marinhos era completamente adaptada, e é também, a ambientes muito específicos, o que iria se tornar uma desvantagem na exploração de outros ambientes marinhos. Olhando como exemplo os répteis marinhos modernos, como as tartarugas marinhas e as serpentes marinhas. Seria difícil para elas se adaptarem bem a um nível que cheguem a ser animais de topo de cadeia. Primeiro que em questão de respiração, os pulmões de répteis marinhos geralmente não aguentam tanto quanto uma baleia, por exemplo. Os mamíferos marinhos têm pulmões extremamente adaptados a ficarem submersos por um longo período. Já os répteis precisam emergir regularmente para respirar, o que os limita muito na questão ambiental. Fora que répteis como tartarugas são completamente dependentes de ambientes costeiros e fora da água para que possam se reproduzir. Além, claro, de terem uma taxa evolutiva muito lenta por conta do seu lento crescimento. Enquanto as serpentes marinhas, o grupo mais diverso, com cerca de 60 espécies, é limitado a ambientes tropicais e subtropicais, tornando-se extremamente difícil a exploração do ambiente pelo oceano. Portanto, podemos concluir que tartarugas e serpentes são exceção e não uma regra. Sendo assim, os répteis marinhos realmente dominantes foram embora no final do Cretáceo, junto com a maioria dos dinossauros. Questões ambientais, adaptativas, fisiológicas, junto com o histórico de extinção em massa dos grupos chaves de répteis marinhos, tornaram sua dominação recente praticamente impossível. Bom, e aproveitar esse final de vídeo para pedir para você, não se esqueça de se inscrever e dar um gostei também. Compartilha aí para alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E também há algo que eu acho legal divulgar aqui, é o Seja Membro. Então se você estiver a fim de ajudar o canal de uma forma financeira, fique à vontade para nos dar essa força. O link está na descrição caso tenha interesse. E também quase esqueci de agradecer aos membros queridos do canal que assinaram o programa de Seja Membro. Ah, e algo que esqueci de avisar no início do vídeo. Se você por algum acaso notar que a edição está diferente do conteúdo habitual, é porque dessa vez não sou eu editando o vídeo. Enfim, é isso rapaziada, dá uma olhada nesses dois conteúdos no canal, se você estiver a fim de ver mais com o que publicamos aqui. E também caso queira assistir os outros vídeos que nós produzimos. Enfim, é isso, falou para vocês.